Podemos confiar nele e descansar os nossos corações. Amém? Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Você está preparado, querido, para receber a palavra de Deus nessa noite? Amém? Eu quero rapidamente compartilhar algo de Deus no seu coração. Algo que edificou muito a minha vida. Ou não, pode subir um pouquinho o fundo, tá? Algo que edificou muito a minha vida nesses dias e eu quero compartilhar com vocês. Existem milagres, querido, na nossa vida que acontecem quando nós profetizamos, quando nós falamos. Você concorda com isso? Amém? A palavra de Deus, e desde lá de Gênesis, quando tudo foi criado, Deus criou todas as coisas falando, profetizando, declarando. Nós vemos isso no Vale de Ossos Secos, nós vemos isso em vários outros momentos na palavra de Deus. Mas existem alguns milagres que eles não são gerados quando nós falamos. Existem alguns milagres que são gerados quando nós fechamos a nossa boca, quando nós silenciamos e quando nós descansamos o nosso coração no Senhor. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, sobre o silêncio que gera milagres. Você pode repetir comigo? O silêncio gera milagres. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1. Eu quero ler com vocês aqui alguns versos. Lucas 1, a partir do verso de número 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui desse texto rico da palavra de Deus. E depois eu quero compartilhar com você algo precioso de Deus que essa palavra nos ensina. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1 e verso de número 5. Aqui, a epígrafe do texto fala que é o anúncio do nascimento de João Batista. Verso número 5 diz assim: quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi-lhe escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Pois ele será grande aos olhos do Senhor e nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, o seu Deus. Será um homem com espírito e com poder de Elias e preparará o caminho para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho e a minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer as boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão. Pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demora tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles. E perceberam por seus gestos, o seu silêncio, que havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. E pouco tempo depois, a sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim,
em minha velhice, exclamou ela, tirou-me da humilhação pública de não ter filhos. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor. Quero engrandecer o teu nome, Pai, por essa noite tão especial. Quero te agradecer, Senhor meu Deus, pela vida, Senhor, de cada homem, de cada mulher de Deus que o Senhor trouxe até aqui, Pai. Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer por esse momento onde os céus se movem, Senhor, para que essa palavra, Senhor meu Deus, seja ministrada aqui de uma maneira sobrenatural, Pai. Obrigado, Pai, porque essa palavra, Senhor, ela tem o poder de transformar a nossa vida, Pai. Essa palavra não é mais uma palavra, Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. E apesar de mim, Senhor, apesar das minhas limitações, o Senhor tem todo o poder, Pai, para tocar, para ministrar, para falar aos corações aqui nessa noite, Pai. Fala conosco, Paizinho querido. Essa é a nossa oração, Pai. Nós estamos desejosos por ouvir a tua palavra nessa noite. Ministra cada coração aqui, Senhor, de uma forma personalizada, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra, queridos? Primeiro nós precisamos entender qual que era o contexto em que estava acontecendo. Essas palavras são as primeiras palavras do Novo Testamento. Se você pegar historicamente, esse é o início de um Novo Testamento. Mas esse é um momento que que tem um marco bíblico na história. Porque se você pegar, querido, a história do Antigo Testamento, depois do livro de Malaquias, há um silêncio de Deus. Por 400 anos, Deus não fala através de nenhum profeta, através de nenhum homem. Deus se cala durante 400 anos. Algumas Bíblias mais antigas, entre o Velho e o Novo Testamento, havia uma página em branco. Alguém já viu essa página em branco? Se você procurar talvez alguma Bíblia mais antiga, você vai ver. Depois foi retirada por questão de economia das editoras. Mas muitas Bíblias ainda têm essa página em branco, entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus. Essa página em branco, querido, representa esse tempo, esse período interbíblico que é chamado. Representa esses 400 anos que Deus se calou. Mas é uma pergunta, querido, que nos intriga, e que pelo menos me intriga nisso. Será que Deus se calou? Ou será que não havia nenhum homem disposto a ouvi-lo durante esses 400 anos? Essa é só uma pergunta, querido. Talvez um assunto para um outro momento. Mas a verdade é que esse contexto, o nascimento de João Batista, ele acontece nesse contexto. A palavra de Deus conta que ele era filho desse sacerdote chamado Zacarias e dessa mulher de Deus chamada Isabel. Zacarias era um sacerdote como qualquer outro sacerdote. Ele exercia a função sacerdotal no templo. E até aqui a função sacerdotal ainda ela era exercida. Ainda se fazia-se como no tempo anterior a isso. É interessante que não era só Zacarias que era sacerdote, mas a própria Isabel, ela vinha de uma linhagem sacerdotal. Ela era descendente de Arão. Então, essa família não era qualquer família. Era uma família separada por Deus. Uma família escolhida por Deus. Para ministrar Zacarias diante do templo. Para ministrar diante do Senhor. É interessante aqui que a Bíblia também vai falar, aqui no verso de número 6, que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos do Senhor, obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Querido. Existe uma marca na vida de Zacarias e na vida de Isabel. Eles eram fiéis ao Senhor. Era uma família fiel a Deus, fiel aos estatutos do Senhor e que guardava a sua palavra. Nós podemos ver aqui duas coisas interessantes, querido. Mas no verso de número 7, existe um porém na vida de Zacarias e Isabel. A Bíblia não traz esse porém, mas nós podemos entender quando nós olhamos para o texto.
A Bíblia fala que eles eram justos, que eles eram fiéis ao Senhor, mas a Bíblia fala que eles não tinham filhos. A Bíblia fala que Isabel era uma mulher estéril. Querido, hoje para nós, quando nós ouvimos que existe alguém que tem dificuldade de ter filhos, já é algo muito difícil. Mas naquele tempo, querido, era algo muito pior do que hoje. Porque quando um homem ou quando uma mulher, eles não tinham filhos, ou eles não geravam filhos, eles eram considerados impuros diante da lei. Eles não eram bem vistos pela sociedade. Agora você consegue imaginar comigo, querido, um homem com uma função sacerdotal. Um homem que ministrava diante do templo do Senhor, que oferecia adoração, que queimava incenso dentro do templo. Mas era um homem que não gerava filhos. Era uma mulher que não gerava filhos. Existem duas coisas importantes que nós precisamos aprender aqui, com Zacarias e com Isabel. A primeira coisa é a posição. Repita comigo, posição. Zacarias e Isabel era gente de posição, gente fiel e gente que temia ao Senhor. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui é a condição. Diga comigo, condição. Qual que era a condição deles? Eles eram um casal estéril, que não gerava filhos. A primeira coisa, querido, que nós aprendemos aqui com Zacarias e com Isabel é que a nossa condição não pode alterar a nossa condição não altera a nossa posição. Amém? Eles eram fiéis ao Senhor. Essa era a posição deles. Mas eles eram um casal estéril, essa era a condição deles. Só que essa condição não afetou a posição deles, nem diante do Senhor e nem diante das outras pessoas. Isso é muito importante, querido, que nós precisamos aprender. Aquela era uma família, querido, que tinha raiz, era fiel, querido, e principalmente, aquela era uma família que não desistiu de caminhar nos caminhos do Senhor. Essa era uma marca na vida deles. A perseverança, a persistência de continuar caminhando, de continuar exercendo o seu chamado, de continuar ministrando diante do Senhor, de continuar orando ao Senhor, mesmo que as suas orações não fossem respondidas. Você imagina, querido, aquele homem que ministrava diante do Senhor, aquele homem que era visto como alguém de autoridade, mas que não tinha as suas orações respondidas. Eu consigo imaginar, querido, Zacarias chegando no templo, oferecendo um sacrifício a Deus, oferecendo adoração a Deus, queimando incenso, mas quando ele saía do seu período, do seu tempo, da sua escala sacerdotal, ele voltava triste para sua casa. Ele voltava triste para sua casa, porque ele não conseguia gerar filhos. O mesmo acontecia com Isabel. E a palavra de Deus fala que eles já eram um homem e uma mulher idosos. Eles já eram avançados em idade. O tempo se passava, querido. O tempo se passava. E eles não tinham as suas orações respondidas. Esse texto nos mostra, querido, que a condição deles era ruim. Mas que a posição era perfeita. Sabe, eu não sei quanto tempo, querido, você tem orado por algo. Tem gente que começa a orar por algo, talvez durante 6 meses, durante 1 ano, durante 2 anos e desiste. Eu não sei, talvez você tenha orado por alguém, talvez há anos, há 2, há 3, há 4, há 5, há 10 anos. Isso não aconteceu ainda. A Bíblia não deixa claro, querido, mas eu creio, olhando para a palavra de Deus, que Isabel e Zacarias não oraram somente 1 ano por um filho. Não oraram somente 2 anos. Não oraram 3 anos. Não oraram 4 anos. A Bíblia fala que eles eram idosos. Esse homem e essa mulher orou uma vida inteira para ter filhos.
Orou uma vida inteira por algo que eles não viam acontecer. E mais, eles não somente oravam, só que como eles perseveravam todos os dias servindo a Deus da mesma forma. Aqui talvez está, querido, a grande sacada, o grande aprendizado que nós precisamos orar para a vida desse casal e aprender. Aquilo que eles viviam, a condição em que eles viviam, não alteravam a sua posição diante de Deus. Aquilo que eles viviam, a esterilidade, não alterava aquilo que eles faziam para Deus. Aquilo que eles viviam diante de Deus. Querido, tem gente que começa a caminhar com Deus, com todo o gás, com toda a alegria, e parece que vai passando o tempo, aquele gás vai acabando, a alegria vai acabando, o olhar para os problemas vai aumentando, e chega um tempo na vida da pessoa que ou ela retrocede na fé, ou ela abandona os caminhos do Senhor. Esse é um exemplo, querido, de um homem e de uma mulher de Deus, que perseverou durante uma vida toda. Amém? Muitas vezes nós achamos que nós escolhemos a Deus. Mas olha o que a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 15 e no verso de número 16 vai nos dizer. O Evangelho de João diz assim: vocês não me escolheram. Eu os escolhi e vos chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Amém? Essa é uma promessa de Deus para nós, querido. Não foi você que escolheu a Deus. Amém? Não foi eu que escolhi a Deus. Entre tantas pessoas, querido, que Deus poderia escolher, Ele escolheu você. Amém? Entre tantas pessoas melhores do que nós, muito mais capacitadas, muito melhores do que nós em muitas áreas, Deus fez questão de escolher a mim e a você, querido. E para quê, pastor? Para que eu e você pudéssemos frutificar e glorificar o nome dEle. Amém? É preciso permanecer, querido, na posição, apesar da condição. Eu imagino, querido, algumas pessoas olhando para aquele casal. Eu imagino algumas pessoas olhando, talvez durante anos, os vizinhos deles, e vendo eles saírem todos os dias para adorar a Deus no templo, e vendo eles caminhando diante do Senhor. E quando eles voltavam tristes para casa, porque a promessa ainda havia não se cumprido. Eu imagino as pessoas olhando, querido, e às vezes até criticando eles, por eles caminharem com o Senhor, por eles andarem no caminhos do Senhor, e talvez estivesse passando por aquela dificuldade. Quem nunca passou por isso, querido, na vida? Quem nunca teve alguém que se virou para você e disse: cadê o seu Deus? Por que você está passando por isso? Você não é crente? Você não é um homem de Deus? Você não é uma mulher de Deus? Por que você está passando por isso? Eu já passei por isso, querido. A minha família, a minha casa já passou por isso. Alguém olhar e dizer: por que vocês estão passando essa necessidade? Vocês não estão servindo a Deus há tanto tempo? Era isso, querido, que Zacarias e Isabel estavam passando naqueles dias. Era afronta, querido. Era às vezes chacota. Eram as pessoas falando por trás deles. Era isso que eles estavam vivendo, querido, nesses dias. Sabe, muitas pessoas estão condicionadas a resultado. Tem muita gente hoje atrás de performance, querido. Tem muita gente hoje que não cria raiz num lugar. Tem muita gente hoje que não cria raiz numa igreja, num trabalho. Tem gente que não cria raiz nem em famílias mais. Tem gente que está atrás ainda do profeta, da profecia. Meu Deus, querido. Olha para a vida desse homem e percebe, querido, o que é se firmar numa promessa, o que é se firmar numa palavra e caminhar. Não é 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, não. Caminhar talvez numa promessa durante 50 anos. Quem está disposto aqui, querida, a caminhar 50 anos? Debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. Amém?
talvez 60, talvez até 70 anos caminhando e não vendo a promessa se cumprir. Servindo a Deus e não vendo a promessa se cumprir. Glória a Deus, querido, que nós, o Espírito Santo de Deus, querido, te trouxe aqui essa noite para te dizer que você é um homem, você é uma mulher de posição. Amém? Você não vive, querido, pela condição. Você é uma mulher e um homem de Deus de posição. Aleluia! Você é escolhido, você é escolhida para servir a Deus. Você é um homem, uma mulher que Deus te escolheu, querido, para um propósito. Eu não sei qual que é, pastor, mas Deus te escolheu. E você vai saber disso, mais dia ou menos dia, Deus vai falar com você a respeito disso. O Senhor, querido, Ele é a nossa herança, amém? Você pode repetir comigo? O Senhor é a minha herança. O Senhor me basta. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, porque Deus tem levantado hoje homens e mulheres de Deus do mesmo tipo dos amigos de Daniel, de Azarias, de Mesaque, Sadraque e Abednego. Quando o rei, querido, começou a aquecer aquela fornalha, o que eles disseram para o rei? Aquece mais. E o rei, quanto mais ele aquecia a fornalha, querido, eles diziam, aquece mais. Porque se Deus quiser me livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Deus não me livrar, nós vamos continuar adorando a Ele. Amém? Querido, esse é o papel de homens e de mulheres de posição. Todos nós conhecemos a história, querido. Deus estava com eles, querido, da mesma maneira que estava comigo e com você. Amém? Eles continuaram servindo, eles continuaram adorando a Deus, sem se importar, querido, com a morte. Sem se importar com a pressão. Sem se importar com as acusações. Eles continuaram servindo e sendo fiéis a Deus. Mesmo sem se importar com a humilhação, que era uma humilhação, querido, para Zacarias e para Isabel não ter filhos. E eles não pararam. Eles não retrocederam um dia sequer. Pastor, mas eles não voltavam tristes para casa? Eu creio que sim, querido. Muitos dias, e talvez até mais, eles voltavam tristes. Mas eles não paravam. Eles não retrocediam diante daquilo que Deus havia prometido para eles. Aqueles homens, queridos, diziam, eu sei a quem eu adoro. Não importa a pressão, não importa o calor, não importa a afronta, a humilhação. Isso não vai me tirar da minha posição. Amém? Nós temos uma posição, querido, em Cristo Jesus. Olha o que a palavra de Deus aqui nos diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 e verso de número 38. A palavra de Deus aqui em Romanos 8, 38 diz assim, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós. Nada nessa vida, nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem potestades, nem a fome, nem a dor, nem a angústia, nem a enfermidade, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Amém? Essa é a nossa posição, de homens, de mulheres de Deus que são amados pelo Senhor. Amém? Essa é a nossa posição. Nós não vivemos, querido, baseado em resultados. Nós vivemos pela fé. Aleluia. Nós não vivemos, querido, baseados. Viver pela fé é isso, é quem não vive por resultado. Se o resultado vir, glória a Deus. Amém. E se ele não vir, glória a Deus, nós vamos continuar servindo ao Senhor.
Lembra de Jesus, querido, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás? Jesus 40 dias, querido, sem comer, sem beber. E a primeira coisa que quando ele chega no deserto, Satanás diz para ele, tá vendo essas pedras? Transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Satanás sabia, querido, que Jesus estava com fome. É lógico. E qual foi a resposta de Jesus ali? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus era um homem, querido, de posição. Jesus foi um homem que viveu nessa terra, que pisou nessa terra, que passou. Não se compara o que Jesus passou com aquilo que nós passamos hoje, querido. Nem se compara o sofrimento dele, a angústia dele, a dor dele, com aquilo que nós vivemos hoje. Eu não estou desmerecendo a sua dor. Eu não estou desmerecendo as nossas lutas, que não são poucas. Mas aquilo que Jesus suportou, querido, nenhum de nós seria capaz de suportar. E ele se posicionou, mesmo nos piores dias. Eles estão servindo a Deus, querido. Mas as suas orações não eram respondidas, querido. Pesava sobre eles a acusação, pois naquela época um casal que não tinha filhos era considerado impuro. Isso é andar no Espírito. Aconteça o que acontecer. O dia bom, o dia mau, não nos tira da nossa posição. Posso ouvir amém? O dia de alegria não nos tira da nossa posição. O dia de choro também não nos tira da nossa posição. Isso nós precisamos deixar cravado, querido, dentro do nosso coração. O texto vai dizer, querido, que mais uma vez Zacarias estava lá. Sem resposta, é verdade. Mas ele estava lá, servindo a Deus e queimando incenso a Deus. Sabe o que significava o queimar incenso aqui, querido? Adoração. Celebração. Mais uma vez, querido, ele estava lá, cumprindo o seu papel, adorando a Deus, servindo a Deus, celebrando a Deus. Mesmo sem resposta. Mesmo sem ver a promessa se cumprir. Era só mais um dia, diz o texto, em que Zacarias estava no templo até que o sobrenatural de Deus se revelou aí. Talvez aquele homem, querido, foi centenas ou milhares de vezes para o templo adorar a Deus. Talvez aquele homem foi milhares de vezes ali. Mas aquele dia, querido, foi diferente. Aquele dia algo diferente aconteceu. Às vezes nós achamos, querido, que é só mais um dia. Às vezes nós achamos que é só mais uma oferta. Às vezes nós achamos que é só mais uma canção que nós vamos cantar e adorar a Deus. Até que o Senhor se revela, o sobrenatural de Deus se revela a nós. Isso aconteceu com Zacarias, querido. Ele estava lá no mesmo jeito, no mesmo lugar, no mesmo local, na mesma hora. Até que o sobrenatural de Deus se revelou a ele. Quem se dispõe ao simples, ao comum, com fidelidade, encontra o sobrenatural e o extraordinário de Deus. Sabe como se chama isso? Disciplina. Ele estava lá, mesmo com o coração doendo, ele estava lá. Mesmo sem ter a sua oração respondida, ele estava lá. Mesmo com os outros falando a seu respeito, ele estava lá. Mesmo que não via, e quando ele voltava para sua casa, os dias se passavam, e ele olhava para o seu corpo físico e via o seu corpo envelhecendo. Ele estava lá. Mesmo que quando ele olhava, querido, para sua mulher, ele não via mais aquela mulher com 20 anos, com 30 anos,
na flor da idade. Agora ele viu uma senhora. Ele estava lá todos os dias adorando a Deus. Era só mais um dia, querido, cumprindo o ritual sacerdotal, quando o anjo, o mensageiro do Senhor, trouxe uma mensagem para Zacarias. Deus estava trazendo uma mensagem nova, querido. Lembra daquela página em branco que eu falei no começo da mensagem? Agora não era mais só uma página em branco, agora Deus estava virando aquela página em branco. Depois daqueles 400 anos sem falar com o profeta, depois de 400 anos sem falar com o seu povo, agora Deus havia virado aquela página. E agora o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, havia trago uma mensagem de Deus para Zacarias. E o anjo disse para Zacarias, querido, você vai ter um filho, a sua esposa vai gerar um filho, e esse filho vai ser chamado de João. Agora o anjo, querido, estava se revelando a ele, querido. E sabe o que é interessante aqui? Qual foi a resposta de Zacarias? Zacarias estava com medo, querido. Depois você pode olhar no texto, Zacarias disse, Senhor, eu não consigo acreditar. Eu não consigo crer, porque quando eu olho para o meu corpo, eu já sou um velho, eu já sou um idoso. Sabe, querido, o novo de Deus, ele traz medo às vezes. O novo de Deus, a nova estação, o novo de Deus traz insegurança às vezes. Assim como trouxe para Zacarias, querido. Isabel, a sua mulher, vai gerar um filho, ele será grande e trará muita alegria a todos. Essa era a promessa de Deus. Aquele homem, querido, orou durante anos e anos e anos e anos. E agora, o anjo do Senhor se revela a ele e traz a promessa de Deus para a vida dele. Sabe o que é interessante aqui? Quando a Bíblia fala sobre oração, a Bíblia fala sobre pedir mal. A palavra de Deus fala que muitas vezes nós não temos porque nós pedimos mal. E pedir mal fala de pedir por nosso próprio deleite. Zacarias nos ensina, querido, como orar. A oração, querido, que agrada o coração de Deus, é uma oração que tem 3 coisas básicas. É uma oração que não é só para mim, não é só para o próximo, mas é uma oração que é para glorificar a Deus também. Ela pode ser para mim, ela pode ser para o meu próximo, mas ela precisa glorificar o nome do Senhor. O anjo se revelou, querido, e trouxe a ele não somente um filho. Deus se revelou a eles e não deu somente um filho a eles. O anjo falou, esse filho, querido, trará alegria a muitos. Esse filho não vai ser qualquer filho. Esse filho transformará toda a história bíblica. Esse filho vai preparar o caminho para aquele que está à porta. Agora Deus estava virando a página em branco e agora a promessa de Deus estava se cumprindo através da vida de um homem, de um senhor e de uma senhora. Agora quem estava gerando, quem Isabel estava gerando não era qualquer filho. Era um homem chamado João Batista, que o próprio Senhor Jesus disse, daqueles nascido de mulher, ele é o maior. Ele é o maior. Uma oração, querido, boa, precisa ser para mim, para o próximo, para glorificar a Deus. É nesse contexto, querido, que a oração deles foi atendida. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e nem no tempo que a gente quer. Mas uma coisa que nós precisamos aprender também com Zacarias é que ele em nenhum momento deixou a dúvida entrar no seu coração. Sabe qual que é o grande problema, querido? Muitas vezes
É que o espírito da dúvida, ele sempre está à porta do nosso coração. Ah, mas será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que é possível? Zacarias olhava para o seu corpo físico, ele olhou para o anjo e falou, mas será, Senhor, que vai acontecer mesmo isso que o Senhor está falando? O espírito da dúvida, querido, entrou no coração deles. E aí algumas coisas interessantes aqui acontecem. A fé daquele homem, ela estava machucada, querido. A longa espera havia machucado a fé daquele homem. Aqui no verso de número 18, você vai perceber, a palavra de Deus diz assim, Zacarias disse ao anjo, como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho, e a minha mulher também é de idade avançada, querido. A dúvida havia contaminado o coração. A dúvida havia tomado o coração de Zacarias. Olha o que o anjo fala para ele aqui no verso número 19. Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Na presença de Deus, querido. O tempo, o diagnóstico, a condição, não tem valor nenhum. Na presença de Deus, querido. A palavra de Deus aqui, a palavra do anjo para Zacarias, sabe qual foi? Apesar de você, a promessa vai se cumprir. Você pode repetir isso, querido, para você mesmo. Apesar de mim, a promessa vai se cumprir. E se cumpriu, querido, na vida dele, apesar dele. Amém? Mas existem algumas coisas interessantes aqui, querido. É como se o anjo dissesse para ele, mas já que você não vai ajudar, você também não vai atrapalhar. Já diziam os mais antigos. Quem muito ajuda, quem não atrapalha. Agora você vai ficar mudo, Zacarias. Você vai ficar mudo até essas coisas se cumprirem. Mas olha que interessante, querido. Agora que esse homem sai do templo, esse homem volta para sua casa e esse homem não consegue falar mais. E ele chega na sua casa e ele não consegue mais falar. E agora a dona Isabel está lá, já uma senhora, sem filho e com o marido mudo. Acredito que os vizinhos olhavam para eles e falavam, tadinho, seu Zacarias. Está mudo agora o homem. Só aí. Além de não ter filho, além de estar velho, agora está mudo. E a palavra de Deus fala que eles ficaram 5 meses. Isabel ficou 5 meses sem sair de casa. A gente sabe o que eles ficaram fazendo nesses 5 meses. Não precisa explicar. Não é verdade? Mas eles ficaram 5 meses sem sair de casa. Querido. Até que, quando aquela Isabel, querido, saiu de casa, não era mais aquela Isabel triste. Não era aquela Isabel mais de semblante baixo. Não era aquela Isabel mais com o mesmo corpo de antes. Agora era a mesma senhora Isabel, mas com um semblante muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais contente, querido, que só as mulheres grávidas têm. Agora andava de cabeça erguida, né? Agora ela estava gerando dentro dela, querido, uma promessa de Deus. Não era mais a mesma Isabel. O silêncio, querido, também é um agir de Deus. Algumas coisas são geradas quando nós falamos, mas outras são geradas quando nós ficamos em silêncio. Quero convidar o pessoal do louvor aqui, já estou caminhando para o final dessa palavra. Não perca tempo, querido, tentando explicar algo para quem não quer entender.
Muitas vezes nós perdemos muito tempo, querido, tentando explicar coisas para pessoas que não querem entender. Sabe, eu vejo talvez Isabel ali e Zacarias não perdendo tempo tentando explicar para as pessoas como que aconteceu. As pessoas foram ver João Batista já no ventre de Isabel com 5 meses. A barriga já estava grande, já era visível que eles estavam gerando um filho. Imagina o espanto, querido, daquele povo. Entrava uma Isabel para dentro de casa triste, angustiada, e de repente saía uma Isabel feliz, alegre, contente, radiante, depois de 5 meses. Agora não era mais, querida, a Isabel estéril. Não era mais a dona Isabel que não podia gerar filhos. Agora não era mais o seu Zacarias que só orava, só buscava a Deus e não tinha a sua oração respondida. Não era mais, querida, agora aquele casal que era motivo de chacota, de risada dos outros. Agora era um casal, uma família que estava gerando aquele que iria transformar toda uma geração. Você pode se colocar em pé, querido, nessa noite? Existem milagres que são gerados falando, profetizando. Mas existem alguns milagres que são gerados em silêncio. Servindo, adorando, buscando a Deus, mas em silêncio. Feche teus olhos, querido, por um instante. Deixa o Senhor ministrar o seu coração nesse momento. Oh, papai. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor.